Graça e paz do nosso Deus, que o Senhor possa estar abençoando a tua vida. Hoje nós vamos para mais uma exposição bíblica nesse canal, onde falaremos sobre o livro de Eclesiastes, um livro pouco explorado, pouco explicado, e hoje nós trataremos sobre a ótica do versículo 9 do seu capítulo 3. E então nosso tema de hoje é o livro Eclesiastes. Nossa base bíblica é o capítulo 3, do seu versículo 9. Eu espero que você tenha proveito. Nós iremos falar de um livro do qual, como eu disse, não é muito explorado, não é muito falado, e muitas das vezes é pego somente um versículo ou dois versículos no máximo, e é praticamente exposto de uma forma totalmente controversa daquilo que está no seu contexto. Por isso que eu quero convidar você a ver esse vídeo até o final e venha acompanhar toda a explicação e exposição que vamos fazer aqui hoje. Bom, mas não posso deixar passar o nosso convite muito especial à nossa comunidade Frutificai Oficial. Eu quero que você faça parte da nossa comunidade, onde busca entender a palavra, gosta da palavra e almeja sempre o conhecimento dela. Se você tem essas características, querido, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e vamos ser semeadores da palavra. Vamos ser diferença nesse mundo. Bom, queridos, sem mais delongas, vamos então começar lendo o que a palavra diz. Que proveito tem o trabalhador naquilo que trabalha? Esse é o Frutificai Oficial, começando agora. Queridos, mais uma vez, com mais uma exposição bíblica, eu quero começar falando sobre esse livro Eclesiastes, que na sua tradução quer dizer assembleia, e praticamente é a assembleia daqueles que foram separados das trevas para vir para o reino. Mas de antemão queria fazer uma pequena separação daquilo que iremos fazer, do que iremos falar. Nós vamos primeiro falar da autoria do livro de Eclesiastes. Em segundo lugar, nós vamos falar sobre alguns temas importantes que existem no livro. Não vou conseguir tocar nem perto de todos, porque são muitos. E no final, nós iremos falar sobre essa pergunta que está exatamente nesse versículo 9, que ele fala: que proveito tem o trabalhador naquilo em que trabalha? É uma pergunta muito interessante. Para começar, queridos, eu queria dizer para vocês que esse livro ele foi escrito aproximadamente 945 anos antes de Cristo, muito tempo atrás, e ele tem indícios dentro dele de que foi Salomão que escreveu o livro. Um porque fala sobre ser filho de Davi e o outro porque fala que buscou muita sabedoria e que teve muita sabedoria além de todos os demais. Então há indícios no livro que fazem que a gente possa entender que foi Salomão o autor. No entanto, no século XIX, muitos estudiosos agora, estão tendo um entendimento controverso, entendendo que Salomão não foi o autor. E isso daí eles entendem então que foi escrito num período pós-exílio. Bom, mas de qualquer maneira, o nosso entendimento, o meu entendimento é de que Salomão foi o autor do livro de Eclesiastes. Tá, queridos? Então agora vamos para os temas que vemos aqui no livro e que deve ser sim estudado, verificado, lido por muitos cristãos. Por quê? Porque tem temas importantes. Por exemplo, tem o tema sobre a vida humana, tem um tema sobre conhecimento, sobre prazer, sobre destino dos homens. Tem muito mais coisa, fala sobre opressão do mal. Também tem a parte miserável, acumulação dos bens, aquela pessoa que busca
mas de que forma busca? Também tem a natureza transitória da popularidade, temas totalmente atuais e que acontecem hoje. São temas importantes que eu acredito que devem ser, sim, objeto de pesquisa e de estudo. Bom, dito isso, queridos, eu quero partir agora na nossa pergunta que fizemos aqui, mas de antemão eu quero falar um pouco, porque eu não posso falar do versículo, como eu disse, isolado, sem antes falar um pouco do contexto. Levando em consideração que foi Salomão que escreveu esse livro, nós temos a certeza de que esse livro foi escrito quando ele já era velho, quando muitas coisas já tinham acontecido na vida de Salomão. E nós vemos que através dos versículos apresentados, demonstram muito desânimo da parte dele, desânimo com a vida, desânimo dos acontecimentos. A primeira observação que eu quero fazer com todos vocês, é que Salomão, ele aparenta estar fazendo esse livro com o objetivo de ensinar, de instruir gerações futuras, principalmente os seus filhos, a sua descendência, porque com certeza ele demonstra que tudo aquilo que ele vivenciou e com certeza aquilo que ele concluiu. Então esse livro ele mostra a experiência na perspectiva humana, mas também depois vai mostrar também algumas partes onde ele fala sobre Deus e no final ele vai falar sobre a sua conclusão. Bom, quando nós vemos essa pergunta que Salomão vem a fazer no seu versículo 9, nós também vemos que ele faz uma pergunta similar no capítulo 1, no verso 13 de Eclesiastes. Ele fala o seguinte: que proveito tem o homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? Queridos, o autor aqui, ele demonstra uma coisa muito atual, exatamente por quê? Porque quem é a pessoa que, primeiro, não começa a sonhar, em segundo, não começa a fazer projetos, e em terceiro, começa a usufruir daquilo que conquistou durante a sua vida? Isso é algo que acontece com todas as pessoas. Todos começam com o mesmo tipo de modus operandi. Criança começa a sonhar, depois do sonho de criança, quando chega na adolescência para juventude, já começa a projetar o que vai ser, projetar no que caminho vai trilhar, e quando é adulto, já começa a colher a escolha que fez quando era jovem. Bom, mas a consequência é: de que proveito? Qual é o ganho que se tem de todo esse trabalho que é feito debaixo do sol? Bom, o autor relata uma coisa muito interessante que eu gostaria que vocês entendessem, é que no pensamento de Salomão, os acontecimentos eles se repetem. E nós vamos ver depois o contraste que ele faz entre uma coisa e outra no seu versículo 3, que é muito utilizado em pregações, é muito utilizado com muitas pessoas falando sobre esses versículos. Mas primeiro nós vemos que ele também fala que ele buscou todo tipo de sabedoria. O que quer dizer isso? Quer dizer que Salomão, ele buscou não somente a sabedoria de Deus, mas a sabedoria também da terra. Ele buscou a sabedoria na filosofia, ele procurou a sabedoria no conhecimento de guerra, no conhecimento de pessoas, no conhecimento de vida. E ele as considerou enfadonha e cansativa. Então, queridos, eu queria parar para poder falar com os amados exatamente o que todos nós sempre buscamos. Hoje, se você parar para pensar, há um apelo praticamente geral de que toda pessoa, se quer ter um desenvolvimento satisfatório nesta terra, você tem que ter um conhecimento vasto e tem que ter uma busca por conhecimento
sem parar. Ela tem que ser sem cessar. Você nunca pode parar de buscar o conhecimento, porque quanto mais você tiver, melhor será para você. Mas Salomão, ele considera isso enfadonho e cansativo. Ele considera quase como uma aflição de espírito, algo que afligia, porque no final das contas tudo era o quê? Vaidade. Eu acho interessante nós falarmos sobre isso, exatamente porque Salomão, ele aplica em versículos aqui, falando também que além de tentar conhecer todo tipo de sabedoria, ele também buscou todos os desvarios e loucuras. E ele chega à conclusão que tudo isso o afligia. Queridos, o que eu estou querendo aqui chegar? Eu estou fazendo uma construção com vocês. Eu estou querendo dizer que nesse nosso modus operandi, exatamente de viver, tudo começa desse jeito. Nós queremos conhecer, nós queremos crescer. E muitas das vezes o conhecer, ele pode ir também de encontro a ter que sair da rota daquilo que nós acreditamos e daquilo que nós imaginamos que é o melhor. Nós temos que entrar na rota de umas certas loucuras, de conhecer coisas que não condizem. Mas em tudo isso, a experiência de Salomão mostrou que não houve proveito em toda essa busca de conhecimento. Tanto que a Bíblia também diz, eu não vou dizer versículos porque, como eu disse para os irmãos, eu estou aqui passando todo o contexto para a gente chegar no versículo. Em outros versículos ele fala que ele também se lançou aos prazeres da carne e que também ele estimulou seu coração com vinho e edificou casas e fez hortas e plantou árvores. Ou seja, foi uma pessoa que fez de um tudo. Ele teve servas, ele teve servos, ele teve muitas posses, inúmeras posses. Assim também ele teve muitas riquezas. Um rei totalmente conhecido por sua sabedoria e suas posses, um rei rico. E a Bíblia também revela que diante desse contexto, Salomão diz o seguinte: tudo que seus olhos desejaram, ele buscou. Ele não privou de tudo aquilo que ele viu e que ele quis, ele buscou. Então, queridos, nós podemos ver aqui que exatamente o que vai totalmente contrário ao que muitos hoje apregoam. Não estou aqui fazendo apologia de que cristão não deve ser próspero. Entendam, o que eu estou dizendo aqui é que essa busca incessante de uma prosperidade única, pura e simples, de riquezas da terra, eu não acredito que seja o correto. Eu acredito sim que muitos servos de Deus podem ter uma vida satisfatória, não com um padrão alto, classe A, mas ser uma pessoa super abençoada, super próspero em bens da terra e hiper, super próspero em sua vida espiritual com Deus. Isso eu creio. Agora, essa apologia hoje, esse apelo somente a buscar o que a terra pode proporcionar, o que o mundo pode proporcionar, carros do ano, casas excelentes, NNs imóveis, qual será o significado disso tudo? Porque a pergunta que Salomão faz, e que nós falamos aqui hoje, e que será mais explicado, ela está ligado intrinsecamente ao sentido da vida. Qual é o sentido da vida? Sobre todo esse trabalho que é feito. Muito bem, queridos. Ainda explicando, agora nós podemos entrar no capítulo 3, que é muito falado. Ele fala exatamente sobre o tempo. Mas eu quero ressaltar aqui que a Bíblia fala que há um tempo determinado. Ou seja, há um tempo
que ele é certo, ele é tipo assim, delimitado. Não é um tempo que é ad eterno, é um tempo delimitado. Há um tempo determinado e que para cada tempo um propósito debaixo do céu. Então, para esse tempo delimitado também há um propósito específico debaixo do céu. Nós temos que ter esse entendimento, queridos. Tanto é que depois ele começa a fazer contrastes, onde ele começa a falar: há tempo para nascer, há tempo para morrer, há tempo para plantar, há tempo para arrancar o que se plantou, há tempo para matar, há tempo para curar, há tempo para derrubar, há tempo para edificar. Queridos, são muitos contrastes que o autor faz, e esses contrastes naturalmente são de experiências vividas. São de experiências dos quais ele tinha sim a conclusão daquilo que ele viu. Ele viu o tempo de plantar, ele viu o tempo de colher, ele viu o tempo de nascer, ele viu o tempo de morrer, ele viu tudo isso acontecer. E ele fala que é um tempo determinado. E isso aqui não foi uma linguagem poética. Ele não está usando-se aqui de uma linguagem figurada para poder ilustrar alguma coisa. Não, ele está falando exatamente isso. Então, queridos, agora, essa pergunta toda e essa exposição sobre o tempo e essa determinação do tempo, ela nos faz levar agora à pergunta principal do nosso estudo, que está exatamente no verso 9, que diz o seguinte: que proveito tem o trabalhador naquilo em que trabalha. Aqui Salomão não está falando naquilo que ele não trabalha, mas é exatamente naquilo que ele exerce. Qual é o proveito, qual é o ganho que se tem exatamente naquilo que você está fazendo. Então, queridos, aqui nós temos que entender que ele está falando justamente daquilo que se faz na sua experiência pessoal. Ele não está incluindo Deus aqui, ele vai incluir Deus em outros momentos. E é interessante que quando ele inclui Deus no livro de Eclesiastes, ele inclui Deus usando o termo Elohim, que quer dizer o Deus Criador. Ele está usando o mesmo Deus que está lá em Gênesis, e não Deus que tem um relacionamento conosco, Adonai, Yahvé. Então, queridos, é muito interessante o livro de Eclesiastes exatamente por essas particularidades. Agora, a essa pergunta que eu fiz agora, qual o proveito que se tem? Qual é o proveito? A gente tem que se fazer essa pergunta: qual o proveito que se tem intimamente ligado à nossa busca de realizações, de projetos, de sucessos? Qual é o nosso proveito? Tudo isso é transitório, querido. Como está no capítulo 3, há um tempo determinado, isso vai passar. Isso vai passar e, além de ser transitório, é monótono, querido. Você ficar somente buscando uma coisa, tentando buscar o sucesso, buscando... Aí depois eu já ouvi tantas pessoas, né, que olham ali para o sucesso, para a fama, para o dinheiro, para a estabilidade, para o status. E quantas não foram as pessoas que ou alcançaram ou já tinham um certo sucesso, uma certa estabilidade, já tinham ganhos, mas na mesma proporção, e é isso que Salomão está passando aqui, na mesma proporção que essa pessoa consegue ser engrandecido, porque ele era engrandecido na terra, ele era um rei que todos iam conhecê-lo. E existem pessoas hoje que muitas pessoas querem ver, muitas pessoas querem estar perto, querem até adquirir objetos pessoais de pessoas. Querido, é surreal. Mas qual é a felicidade disso? Às vezes, muitas dessas pessoas, da mesma forma, assim como Salomão estava desanimado,
desiludido, e estava tentando alertar gerações futuras. Quantas não são as pessoas que, na mesma grandeza que existe, na mesma proporção é infeliz? E tem que se passar por tratamentos para que possa ter um equilíbrio para entender a sua existência, a sua missão. Queridos, esse autor que está falando sobre isso, está fazendo essa pergunta, ele é um autor de causa. Ele foi uma pessoa que alcançou tudo que a vida poderia oferecer. Ele foi uma pessoa que ele tinha, sim, mas e a sua obediência ao Eterno? E a sua obediência ao Deus Todo-Poderoso, aquele que lhe deu a sabedoria? Uma das coisas, eu posso dar o exemplo aqui, era de que havia sim uma determinação pelo Eterno de que não deveria se envolver com as mulheres estrangeiras. No entanto, a palavra nos afirma, Salomão, ele tinha 700 princesas e 300 concubinas. Eram 1000 mulheres, queridos, e muitas delas estrangeiras. E aí nós vemos aqui o risco de querer sempre buscar, eu quero ter aquela sabedoria reconhecida por todos, eu quero ter riquezas que venham a ser quase que abastadas a ponto de eu olhar qualquer coisa e obtê-la. Eu quero ter o meu nome reconhecido na terra. Que proveito, querido, você tem desse trabalho que você está praticando? Que proveito você tem naquilo que você está buscando e almejando? E o Eterno? Você está buscando também os objetivos, o sucesso, a conquista junto ao Eterno? E o que o Eterno quer com você, almeja que você faça, será que também tem sido objeto da mesma busca, do mesmo anseio? Que proveito, querido, que ganho você tem? Espero que essas palavras tenham aberto o seu coração para você começar a ver todo o seu projeto de vida e ver se tudo isso, até onde você trilhou, até onde você chegou, se foi o melhor. E se você levar em conclusão que não, você ainda tem tempo de poder redesenhar, de poder ressignificar a sua vida junto ao Deus Todo-Poderoso. E você que está começando e ainda está começando a desenhar e a projetar, ainda há tempos também de você mudar os moldes desse projeto, desse sonho, e começar. E leia Eclesiastes, estude Eclesiastes e veja a experiência de um homem vivido, de um homem com tudo o que a vida poderia proporcionar. No entanto, no final da vida, longe do Eterno, longe de felicidade, e agora colocando todas as suas experiências para que possam ser modelo daquilo que não se deve fazer. Que o Senhor possa estar lhe dando sabedoria. Que o Senhor possa estar lhe dando um projeto de vida abençoado debaixo das mãos dele. E que o Senhor lhe dê a paz. Que a sua chamada seja linda diante do Eterno. Que a sua família seja abençoada. E por fim, eu peço que você se inscreva no canal, compartilhe no Face, no Instagram, em todas as redes sociais que você tiver. Indique também o canal para o seu amigo. Gosta da palavra, gosta das escrituras, gosta de estudar as escrituras. Então vem conosco. Estamos juntos aqui em mais uma exposição bíblica. Que o Senhor abençoe a tua vida e a tua família, em nome do Senhor Jesus. Shalom.